Olá, tudo bem? Estamos começando mais um ADM Cast que você também pode acompanhar pelo Spotify. Eu sou Maria Rita Werneck, é um prazer receber vocês aqui no nosso canal e aí no Spotify também. Bom, hoje o nosso tema é sobre sustentabilidade na moda, mas antes de eu chamar a minha convidada, eu quero te convidar para você se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito ou inscrita, deixar seus comentários, seu like, compartilhar o endereço, o link, desse programa com quem você quiser, combinado? Bom, a gente vai receber agora a Ângela Garcia, que é consultora, mentora e professora em ESG, presidente do Comitê de Sustentabilidade da LIS, multinacional do setor têxtil e moda e integrante do grupo do Pacto Global aqui do CRA São Paulo. Tudo bem, Ângela? Seja muito bem-vinda. Prazer, Maria Rita, é uma honra para mim estar aqui com você nesse momento no CRA, falando de um assunto que é tão importante e relevante para a nossa sociedade, é um assunto que está muito em alta. Com certeza. E muita gente já ouviu com certeza falar sobre sustentabilidade na moda, deve até achar que é um conceito novo, mas não é. Esse conceito vem lá da década de 60, vem muito da cultura hippie, do reaproveitamento, das roupas, dos materiais, mas de uns anos para cá, com o auxílio, das diretrizes voltadas ao ESG, muitas empresas estão adotando a sustentabilidade na sua gestão e muitas pessoas também estão aderindo à sustentabilidade também na moda. Sendo assim, Ângela, eu gostaria que você explicasse para a gente o que a gente pode entender como sustentabilidade na moda hoje em dia. Maria Rita, sustentabilidade é um conceito, como você falou, é um conceito antigo, Surgiu na década de 60 e em 1972 teve uma reunião em Estocolmo da ONU e nessa reunião estavam lá presentes empresários e ambientalistas. E no fervor dessa discussão do desenvolvimento sustentável, os empresários falaram, mas vocês ambientalistas são contra o desenvolvimento, Os ambientalistas disseram, nós queremos que o desenvolvimento ele seja sustentável. Então, a partir daí, começou a fortalecer cada vez mais esse movimento em relação às questões de sustentabilidade. E nos últimos anos, isso vem tomando muita força, tanto nas pautas dos conselhos de administração das empresas, como também nas mídias. Nós vemos muito forte os consumidores pressionando as empresas em relação a essas questões de sustentabilidade. E a sustentabilidade, ela envolve exatamente 3 pilares. O pilar ambiental, o pilar social e o pilar de governança. Perfeito, Ângela. Inclusive, eu trouxe aqui um dado para vocês entenderem o quanto é importante a gente falar sobre a sustentabilidade na moda. Só para vocês terem uma ideia, roupas velhas, retalhos e peças de couro compõem mais de 4 milhões de toneladas de resíduos têxteis descartados por ano. Essa é um levantamento da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Ou seja, além de tudo isso, a gente também tem outras questões que fortalecem a sustentabilidade na moda, que a gente precisa saber, conhecer, para evitar. Quais são essas questões, Ângela? Bom, as empresas hoje em toda a sua existência, ela precisa olhar qual o impacto que ela tem no meio ambiente e também na sociedade. E esses impactos, os ambientais, por exemplo, qual o custo ambiental para produzir determinados produtos? O consumo de recursos naturais, porque o setor têxtil, o setor de moda, de uma forma geral, que são não apenas roupas, mas calçados e acessórios também, a demanda por recursos naturais é muito grande. O consumo de energia é muito grande. Então, há uma necessidade das empresas estarem atentas até quando esses recursos vão estar disponíveis para que ela possa continuar operando. Então, ela tem um papel crucial na gestão desses recursos para que ela possa mitigar e reduzir esses consumos para que ela tenha isso a longo prazo.
E hoje a gente consegue definir quais são os principais vilões, né, da indústria da moda em relação à sustentabilidade? Olha, é uma pergunta muito sábia, né? Quais são os vilões da moda, né? Os vilões são vários, né? E eu vou elencar alguns desses vilões, né? O fast fashion é um dos grandes vilões da moda. Por quê? Porque é uma moda rápida, é uma moda que impulsiona e estimula muito o consumismo, né? E na sua maioria, elas são produzidas em fábricas em condições muito precárias. Um outro vilão, né, do setor têxtil e moda é o alto consumo de produtos químicos, tanto na produção do algodão, quanto nas tinturarias e também na geração de resíduos. Então, esse também é um grande vilão, né? E então, assim, é fundamental nesse contexto do fast fashion, na demanda de recursos, no uso de produtos químicos que são prejudiciais, né? No caso, por exemplo, da produção do algodão, tanto no solo quanto na água, né? O outro vilão do setor, né, é a geração de resíduos. O volume gerado, conforme você já colocou aqui no começo, é um volume muito alto. Toneladas e milhões de toneladas, milhões de toneladas, né? Então, assim, é um volume muito grande e também nós como consumidores temos a nossa responsabilidade também, né? Porque nós temos que ter sabedoria e evitar ou de maneira nenhuma comprar produtos fast fashion. Por quê? Porque é um produto que não tem durabilidade, ele não tem uma rastreabilidade segura, nós não sabemos de onde vem, e o volume de roupas que nós tradicionalmente, né, compra e não usa é muito grande. Existem pesquisas de que as pessoas compram roupas e usam no máximo 6 a 8 vezes, isso já numa cota até maior. Tem pessoas que chegam a não usar as roupas, né? Não repetirem roupas. Então nós também temos o nosso papel e nós precisamos estarmos atentos em relação a isso, que é o que na maioria se fala, né, do consumo consciente, né? Na verdade, nós temos que ser conscientes e consumir o mínimo possível. Não, com certeza é cafona hoje em dia comprar roupa e só usar uma vez. Hoje o que está na moda é a sustentabilidade, inclusive aproveitando que a Ângela falou para a gente sobre essa necessidade, né, do consumo consciente. Recentemente aqui no canal, a gente vai colocar aqui no card para vocês acessarem, fizemos um programa, Ângela, aqui sobre o mercado de luxo second hand. Ou seja, é um brechó direcionado para produtos de grife, roupas, acessórios. Por quê? Muitas pessoas adquirem aquele produto, um produto de alto valor, não quer utilizá-lo por determinado momento, quer trocar, quer, enfim, reaproveitar, refazer o guarda-roupa, em vez de deixar aquela peça ali guardada, vai a um brechó de luxo e todo mundo ganha. Ganha quem vende, ganha quem compra, porque os valores são mais acessíveis, o meio ambiente ganha também, ou seja, gera essa economia circular. Ângela, trazendo esse exemplo, esse modelo de economia circular, existem outros modelos de negócios que podem ajudar a fortalecer mais ainda a sustentabilidade na moda? Existem e é importante nós conhecermos quais são, para que a gente comece a adotar isso como um estilo de vida, né? Os brechós hoje, eles estão crescendo muito no Brasil. Não era, vamos dizer assim, costume das pessoas comprarem, mas na pandemia isso cresceu demais. Por quê? Porque as pessoas estavam em casa com seus guarda-roupas, closets lotados, não estavam usando e assim, é um passivo financeiro estocado muito grande, né? E as pessoas não querem repetir, especialmente roupas de mercado de luxo, bolsas, sapatos, roupas. As pessoas fotografam uma vez e elas não querem serem fotografadas mais de uma vez. E aquela roupa fica lá guardada, estocada, né? Então, essa é uma alternativa muito boa. Agora, tem uma outra que é, assim, fantástica também, que é a locação de roupas, né? Tanto roupas de luxo, como roupas executivas, como roupas, por exemplo, existem empresas de locação de roupas que têm roupas para neve,
que custa uma fortuna. A pessoa compra... Para usar às vezes uma vez. Às vezes uma vez, né? Ou lá a cada 5 anos. Então, por que não alugar essa roupa, né? Deixa de produzir, deixa de ficar estocado e também pensando em sustentabilidade, a sustentabilidade também econômica, né? Claro. Então, a pessoa muitas vezes tem um estoque de muito dinheiro no closet, no guarda-roupa, que não usa. Então, assim, a locação de roupa é uma estratégia muito inteligente, porque antes as roupas de aluguel era só para festa de casamento, né? Hoje tem para todos os tipos de eventos. Eu vou passar um fim de semana na praia. Eu vou para Dubai, né? Eu preciso de uma roupa que só vai fotografar e usar uma vez. Eu vou para uma expedição na África. Então, hoje, existem empresas focadas na locação de roupas, inclusive para executivas. Né? Às vezes, as executivas, elas têm reuniões, têm viagens. Então, assim, hoje tem locação de roupa para todos os estilos de vida, para todas as ocasiões, né? E isso é muito legal. Às vezes, até para um fim de semana com a família do namorado, né? Até para conhecer a sogra, que eu vejo o pessoal dessas empresas de locação. Então, é uma alternativa muito bacana. Uma outra alternativa que eu acho fundamental é valorizar a produção local, as empresas locais, né? Uma outra alternativa, as lojas não terem imensos estoques, que fica aquele produto lá estocado também, né? Então, dá vazão. Upcycling é uma alternativa fantástica, fantástica. Você pega uma roupa e transforma aquela roupa. E hoje nós podemos ver diversos canais de pessoas ensinando isso, né? Então, o upcycling é uma alternativa maravilhosa. Você transforma uma roupa, deixa uma roupa renovada e você aumenta a vida útil dessa roupa, né? Existem plataformas também de troca de roupas. Então, você cansou, enjoou daquela sua roupa, você coloca à disposição de uma plataforma e você pode trocar. E também tem plataformas de vendas de roupa, né? E uma estratégia também que está crescendo muito nas empresas é a Arara Amiga. Arara Amiga. Essa eu não conheço. A Arara Amiga funciona da seguinte forma, Maria Rita. Você monta, de fato, uma arara e aí você leva as roupas que você não usa, né? E as pessoas vão lá e fazem uma troca também. Então, as roupas que você não está usando mais, né? E algumas empresas que eu implantei a Arara Amiga foi um sucesso e, assim, impressionante. Várias pessoas colocaram roupas que estavam com a etiqueta. Nossa. Compraram e não usaram. Então, é um hábito que nós precisamos mudar. Infelizmente, com frequência a gente vê denúncias, escândalos de empresas que são relacionadas a trabalhos análogo à escravidão, mão de obra infantil, uso indevido de recursos hídricos, além de que a gente sabe que muitas delas terceirizam a mão de obra justamente para fugir da responsabilidade ou então montam as suas indústrias, as suas fábricas em regiões carentes, justamente para essa mão de obra não ser qualificada. Sendo assim, Ângela, como é que a gente, enquanto consumidor, pode acompanhar toda a cadeia produtiva dentro do setor de moda, né? Já que a gente está focando nessa segmentação? Então, Maria Rita, é importante o consumidor ter essa consciência e querer saber de onde vem essa matéria-prima. Até tem uma hashtag, né, de quem fez a minha roupa, né, que durante um tempo isso aí ficou muito forte, mas precisa voltar, né, precisa ficar mais intenso, porque a partir do momento que o consumidor, ele se interessa em saber quem fez aquela roupa dele, as empresas começam a se tornarem mais transparentes. É interessante e assim, nós como consumidores precisamos estar não só atento, mas cobrando também das empresas essa transparência.
É fundamental que as empresas, elas apresentem, por exemplo, há muitos anos atrás, a Osklen, ela tem ainda, inclusive, mas assim, faz muito tempo, eles já mostravam o checklist de cada um dos fornecedores, eles mostram a origem da matéria-prima. Então, assim, é muito importante as empresas terem essa transparência. E as empresas que não têm essa transparência, que ela não demonstra, né, de onde vem essa matéria-prima, qual é a sua cadeia de fornecedores. O consumidor, ele deve adotar hábitos de comprar das empresas que são transparentes e apresentam essa informação. Porque essa é a forma mais estratégica que nós temos de pressionar essa cadeia em relação à sua transparência. Durante a pandemia, muita coisa veio à tona, especialmente do setor têxtil e moda. Por quê? Porque as cadeias de muitas grandes empresas, elas não eram sustentáveis. E aí, com o período de pandemia, o que aconteceu? Essa cadeia não sendo sustentável, ela não tinha condições financeiras de se manter, ela quebrou. Né? Ela já era esmagada pela pressão de preços. Por exemplo, calças que as grandes empresas pagavam R$10 e nós vimos e ouvimos muito isso na mídia, estava na vitrine por mais de R$1.000. Então, assim, era uma cadeia totalmente justa. Né? Então, as empresas, elas foram, e muitas grandes hoje estão de pernas bambas em função da sua cadeia e ainda continuam não apresentando quem fez a minha roupa, né? Agora, existem marcas que estão se fortalecendo e consolidando cada vez mais no mercado, porque você compra a roupa e tem o QR Code da pessoa que fez aquela roupa, aquela bolsa, aquele acessório. Então, assim, cabe a nós, né, privilegiarmos, né, essas empresas que têm esses princípios ambientais, sociais, de governança e transparência. Essa transparência de informação, Ângela, ainda é voluntária ou existe alguma legislação que obrigue as empresas a prestar essas informações, como a gente tem nos alimentos, né? A cadeia energética ali. Seria o ideal se fosse assim? Olha, as empresas de capital aberto, elas são obrigadas a detalhar e abrir todas as informações, inclusive financeiras, né? Agora, as empresas que não estão listadas nas bolsas de valores, da B3, Dow Jones, Xangai, seja a bolsa que for, ela não tem esse compromisso. Porém, no setor têxtil e moda, existe algumas regulamentações em relação a algumas informações que vêm na etiqueta. Quando nós compramos a roupa, nós sabemos quantos por cento tem de algodão, quantos por cento tem de viscose, de elastano, seja lá o que for. Essa informação vem na etiqueta. Agora, a origem da matéria-prima ainda não é um fator obrigatório. Só que as empresas, observando o movimento, a tendência, elas já estão adotando porque os consumidores já estão olhando para essas questões e valorizando muito as empresas que adotam. Né? A Ângela acabou de me dar a resposta da próxima pergunta, mas mesmo assim eu vou fazer para vocês entenderem um pouco mais sobre a importância, né, que as empresas estão dando para essa adaptação à sustentabilidade. A Ângela já trouxe a questão dos próprios consumidores, né, estarem acelerando esse processo. Mas aí, Ângela, é o seguinte, em 2018, a gente está em 2023, ou seja, 5 anos atrás, o grupo francês Kering, que é dono de grandes marcas como Gucci, Balenciaga, Saint Laurent, estava na 47ª posição das empresas mais sustentáveis do mundo em uma lista revelada pelo Fórum Econômico Mundial. Um ano depois, ou seja, em 2019, essa holding já ocupava o 2º lugar nessa mesma relação que é considerada um dos maiores indicadores mundiais de sustentabilidade do mundo. Bom, Ângela, além dessa pressão dos consumidores, quais são os outros fatores que estão fazendo com que as empresas corram para se tornar mais sustentáveis, principalmente nesse ramo têxtil e da moda? Bom, um fator fundamental é quando se mexe no bolso do empresário. A partir do momento que você mexe na economia, né, isso aí já faz com que o mercado se mova.
O ESG, ou ESG, né, em inglês, Environmental, Social and Governance, em português, ASG, Ambiental, Social e Governança, é uma ferramenta das instituições financeiras de análise de risco. Até 2004, as instituições financeiras não levavam em consideração esses pilares ambientais, sociais e de governança. Numa reunião da ONU em 2004, o até então secretário Kofi Annan, ele fez uma reunião com 50 CEOs das maiores instituições financeiras do mundo, provocando esses CEOs a adotarem na avaliação das empresas, no momento de aporte de recursos, né, os critérios ambientais, sociais e de governança. Até então era se a empresa dava lucro ou não, não importava o custo ambiental e não importava o custo social. Então, um dos grandes fatores, né, que fez com que as empresas se movessem também foi as questões ambientais, sociais e de governança. Então, as instituições financeiras, elas avaliam as empresas e elas classificam as empresas. De acordo com essa classificação, eles estabelecem taxas de juros, período de financiamento, se o financiamento vai ser longo ou não, e também o período de carência, quando as empresas vão começar a pagar esse empréstimo. Se é uma empresa que oferece riscos sociais, ambientais, de governança, imagem, reputação, direitos humanos, diversidade, equidade, tudo aquilo, né, que faz com que impacte a empresa, né, as questões de uso de energia, gestão de resíduos sólidos, né, economia circular, gestão de recursos hídricos. Tem empresas que estão abrindo em locais que não tem água e ela precisa de água. Então, quem está pagando esse financiamento? O banco. E hoje as instituições financeiras, elas estão olhando, porque elas estão identificando o alto risco em função, inclusive, das mudanças climáticas, né? Hoje nós não temos estações climáticas definidas. Primavera, verão, outono, inverno, às vezes nós temos as 4 num dia só. Pois é, agora, por exemplo, a gente está gravando, está caindo um temporal e estamos em plena primavera. Em plena primavera, né? Grandes relâmpagos, e trovões. Se vocês ouvirem alguma coisa por conta dessa tempestade aqui em São Paulo. Então, esse foi um dos fatores também que fizeram com que as empresas se movessem. Como as instituições financeiras estão olhando as tendências do mercado, as empresas também precisam olhar. Então, empresas como todas essas que você listou, a Prada, por exemplo, quando nós imaginávamos assim, que um dia ela ia fazer bolsas e mochilas de resíduos, de aterros, de material retirado do oceano. Quando a Balenciaga, por exemplo, né, foi uma das empresas aqui, a Balenciaga, ela fez uma bolsa preta que era de lona, de resíduo, que era tipo saco de lixo, né? E aquilo, eu acho que consciente ou inconscientemente, ela trouxe uma informação e ela mostrou para o mundo, né? Várias marcas hoje utilizam matéria-prima, né, de aterro sanitário, de coleta de plástico de oceano para produzir. A Nike, por exemplo, é uma dessas empresas, né? A Nike, a Adidas, né, fez um trabalho muito forte. E, gente, eles alavancaram muito a questão financeira. Então, eles olharam para onde o mundo está caminhando, aquilo que os consumidores estão querendo e passaram a olhar e investir, né? Por exemplo, marcas como a Louis Vuitton, por exemplo, agora eles recebem bolsas usadas, te dão uma cota de desconto e você compra uma bolsa nova. E, gente, isso demonstra claramente, o mercado mudou, as pessoas estão mudando, né? Essa nova geração, a geração Z, é uma geração nativa digital, que pensa diferente, consome diferente e também investe de forma diferente. E eles são muito desapegados em relação à marca. Eles preferem qualidade do que quantidade.
Não tem mais aquela questão de ter, né? Eles não querem ter um carro, eles não querem ter um imóvel, eles querem usufruir. É a questão da experiência. Isso também é levado para a moda, né, Ângela? Exatamente. Hoje, essa geração, eles compram muito menos e eles querem saber o que é que a empresa está fazendo com os resíduos. Os jovens, eles querem saber o custo ambiental daquele produto que ele está consumindo. Porque o que acontece? Qual que é a visão desses jovens, né? O que é que eles estão herdando das gerações anteriores? Será que eles vão ter que vestir camisetas, roupas que são resíduos da geração anterior? Será que eles vão ter que calçar calçados que são resíduos das gerações anteriores? Né? Então, isso é muito importante nós termos essa consciência, aquilo que nós estamos deixando para as próximas gerações. Exatamente. E lembrando que a economia do compartilhamento não é à toa que está aí. O Uber, Airbnb, enfim, outros tipos de negócios, né, Ângela, que fortalece esse perfil que a gente está aqui conversando com vocês. Bom, por onde uma empresa começa esse processo de sustentabilidade? Essa é uma pergunta muito sábia, porque muitas empresas, elas já são sustentáveis, outras estão nessa jornada de sustentabilidade, mas elas não sabem, né? Quantas empresas eu já tive reuniões e quando eu cheguei fiquei surpresa, falei, nossa, mas sua empresa é sustentável, né? Então vamos ver o que nós podemos melhorar. O caminho é a mesma coisa, para simplificar. Você vai ao médico, doutor, eu estou com uma dor aqui, aqui e aqui, né? O que o médico vai pedir? Exames. Então, por onde nós começamos numa empresa, para saber aonde ela está em relação a essa agenda de sustentabilidade, com um diagnóstico. E esse diagnóstico, ele é feito com base nos 3 pilares. Nos pilares ambientais, nos pilares sociais e nos pilares de governança. E aí começa um desdobramento caracterizando e listando, né, na questão ambiental. Como que a empresa ela está atuando? Ela tem licença ambiental? Porque é pré-requisito. Todas as empresas têm que ter licenciamento ambiental. Ela faz a gestão de resíduos de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, de acordo com a Política Estadual de Resíduos Sólidos. E também os municípios têm lei em relação a resíduos sólidos. Então, ela está olhando essas questões de acordo com a política nacional, estadual e municipal. Como que ela está olhando a questão da gestão de recursos hídricos, né? Como ela está olhando a questão de eficiência energética? Por exemplo, diversas empresas, durante a Black Friday, se não me engano, de 2019, teve queda de energia, ela não tinha uma usina solar, ela não tinha nenhum sistema que desse segurança num caso de um apagão. Conclusão, o que aconteceu? Perdeu muitas vendas, muitas vendas. Então, como ela está olhando cada um desses requisitos? A matéria-prima que ela está usando, a composição dos tecidos, é biodegradável? É sustentável? Porque hoje a tecnologia está muito avançada. Hoje, empresas como a Rhodia, por exemplo, está desenvolvendo o fio zero carbono ou fio carbono zero. Então, existem inovações, né? Então, como a empresa está no pilar ambiental, como ela está no pilar social? Como ela está olhando a questão de equidade, diversidade etária, dando oportunidades para a população do entorno, da comunidade, pessoas em situação de vulnerabilidade. Como ela está olhando a questão de saúde e segurança, como ela está olhando a alimentação das pessoas, ela oferece alimentação, né? Ela dá oportunidade, ela investe em educação. Então são vários fatores que precisam ser avaliados para ver como é que essa empresa está. Em relação, por exemplo, no pilar governança, né? Como ela está em relação, a empresa tem um código de conduta e ética, né? Como que a empresa, no momento de investimento, de definição do planejamento dela, ela avalia os impactos sociais e ambientais? Ela olha a questão da imagem, reputação, transparência. Ela comunica aquilo que realmente ela faz, né? Porque hoje se fala em greenwash e social wash. Green, verde, wash, lavagem. Tem empresas que falam que faz, mas não faz. Não faz. Fica só no papel, só né? no papel. No discurso... Tanto no social quanto no ambiental, né? Então, é fundamental. Então, começa-se pelo diagnóstico. Bom,
Claro que eu iria aproveitar a participação da Ângela aqui para estender esse tema sustentabilidade. Óbvio, a gente está falando no enfoque da moda, mas a Ângela ela tem experiência de mais de 30 anos nessa questão da sustentabilidade. Inclusive, foi autora do primeiro e do segundo projeto mundial de redução de gases e efeito estufa no setor agropecuário e indústria frigorífica, registrado pela ONU. Ou seja, a gente está falando aqui com uma especialista. Fala pra gente, Ângela, por favor, como é que surgiu, né, essa demanda desses projetos, né? E como foi a construção disso tudo? Maravilha. Eu assino o primeiro e segundo projeto do mundo de redução de emissões de gases de efeito estufa, aprovado pela ONU. Isso é um grande desafio, o pioneirismo, né? Você começar um projeto que não existe, torná-lo factível, real e que dê resultado. E esse é um ponto muito importante. E o primeiro projeto eu assinei em 2006, então não se falava tanto em questões de sustentabilidade, muito menos emissões de gás de efeito estufa. Num país como o Brasil, que é um país muito verde, um país continental, né? Mas foi um projeto muito bacana. Esse projeto, o setor frigorífico, né? O setor bovino é altamente demandado de recursos naturais, altamente emissor de gás de efeito estufa, e eu, como executiva de uma multinacional que inclusive era a maior empresa, é a maior empresa do mundo do setor de multiproteínas, né, que é a JBS, eu fiz um projeto para reduzir as emissões de todo o tratamento e eu transformei aquilo que era resíduo em matéria-prima para geração de energia. Por exemplo, material rumenal estomacal. Um boi, por exemplo, ele gera de 40 a 50 quilos de capim, né? E agora você imagina bater 1.000 bois, são 40 mil quilos. Você imagina bater 10, 20, 30 mil bois por dia, o volume que é, né? Então, esse projeto eu assino, mas tem toda uma equipe de engenharia que me deu todo o suporte, né? Lógico. E a outra era a produção, né, da linha vermelha, que é a linha de sangue, e transformar tudo isso em massa, né, para farinha de nutrição animal, a parte de óleo, né, para higiene, beleza e limpeza, né, e depois a água que antes gerava muito metano, então parou de gerar metano. Então, além de dar muito lucro esse projeto, né, ainda reduziu as emissões de gás de efeito estufa. Uma coisa que eu acho assim muito importante, só para finalizar, né, em relação a projetos de sustentabilidade, as pessoas falam, nossa, mas é muito caro investir em sustentabilidade. Reduzir os consumos gera também a redução do custo que você tem. Então, sustentabilidade é para todas as empresas, independente do tamanho, pequenas, médias e grandes. Quando se fala em redução de consumos de matérias-primas, vocês também estão falando na redução de custos que a empresa tem. Então, e a própria sobrevivência da empresa. Porque se uma empresa demanda muito de água, por exemplo, se naquela região não tem água, então ela precisa pensar na reutilização, na captação de água de chuva. Se, por exemplo, no Brasil, existe uma expectativa de crise energética. Os empresários eles precisam estar muito atentos em relação a isso. Se existe um risco de crise energética, vai faltar energia, vai faltar produção. Então, o que as empresas têm que pensar? Em fontes alternativas para a solução desse problema, né? Não, e muito bacana você falar essa questão do custo, porque eu imagino que muita gente que está nos assistindo, Ângela, deve estar comentando, mas produtos quando são mais sustentáveis, quando trazem características sustentáveis, são mais caros. Claro, porque tem uma tecnologia por trás, até isso tudo se tornar padrão, digamos assim, leva um tempo, né? Como é que você analisa essa questão ainda do custo que chega ao consumidor, né? A gente está falando de moda, mas a gente também tem a questão alimentar, os produtos vegetarianos, os produtos veganos, também tem essa relação com custo, né? Sim, tem uma relação direta e
como você falou, por exemplo, antes uma televisão, né, ela tinha um preço. A partir do momento que você tem uma produção maior e um consumo maior, esse preço ele tende a cair. Então existe um investimento, por exemplo, em tecnologias para você decompor, né, o tecido e transformar numa outra matéria-prima. Então tudo isso são custos envolvidos, mas também tem mercados, upcycling, por exemplo, que você não tem custo, você está transformando um produto em outro produto. Agora, investir em projetos sociais e ambientais, primeira coisa, sustentabilidade, ela tem que ser financeira, porque se ela não for financeira, ela não equilibra os pratos ambientais e sociais. Então, nós temos que pensar que sustentabilidade, ela é um capitalismo inteligente e estratégico. Porque você está olhando as questões ambientais, que põem em risco o negócio, e também as questões sociais, que põem em risco o negócio. E outra coisa muito importante, a sustentabilidade não é uma virada de chave. Vou investir 1 milhão em sustentabilidade. As coisas não funcionam assim, o mercado não funciona assim, a gestão de uma empresa também não funciona assim. Uma empresa, ela tem um planejamento, e aí a sustentabilidade, ela é uma jornada. Então, quando é feito, por exemplo, o diagnóstico para saber como é que a empresa está, um ponto importante, você identifica onde a empresa está, o que ela precisa fazer para chegar aonde ela quer chegar. Por exemplo, ela quer chegar a carbono neutro, né? Neutro até 2030, até 2040, por exemplo. Então, todo um planejamento é feito. E a partir do momento que você assume esse compromisso e começa a dar os primeiros passos, você já ingressou nessa jornada de sustentabilidade. Sustentabilidade é uma jornada que requer o quê? Um diagnóstico e um cronograma de execução. Bom, você que representa o Brasil também em vários eventos internacionais, como as edições da COP, né? A gente esteve na COP16, COP17. Como é que o mundo vê o cenário da sustentabilidade brasileira dentro do agronegócio, por exemplo? Existe uma pressão muito grande do mundo em relação ao Brasil, em relação à preservação, especialmente da floresta amazônica. O Brasil é um país que utiliza menos de 15% do seu território na agricultura. Ou seja, menos de 15% do nosso território é utilizado na agricultura e nós dominamos o agronegócio, né? O Brasil, ele abastece o mundo com grãos, com commodities, né? E independente disso, né, o mundo ainda continua pressionando o Brasil em relação a isso. Agora, o que eu quero dizer do nosso lado aqui é que nós temos vantagens ambientais, nós temos vantagens climáticas muito maiores que todos os países do mundo. E essa janela de oportunidade ambiental que nós precisamos aproveitar e vender para o mundo. Então, assim, a visão que se tem do Brasil, o Brasil é um país muito rico, é um país verde, é um país que tem um potencial muito grande, que pode dominar, inclusive, as questões de mudanças climáticas e mais, de redução de emissões de gás de efeito estufa, através da gestão das suas florestas, através de projetos, né? Para você ter uma ideia, eu assino o primeiro e o segundo projeto do mundo, brasileira, né? O primeiro projeto do mundo, primeiro do mundo, eu é do setor frigorífico, mas assim, do marco zero de projeto de redução de emissões de gás de efeito de qualquer setor, o primeiro é o Aterro Bandeirantes, Brasil. Então o Brasil está muito à frente. O Brasil, nós temos grandes pesquisadores. O Brasil, nós temos profissionais de excelência. A Embrapa ensina muitos países a produzir. Então, o que nós precisamos. O nosso país é um país maravilhoso, é um país abençoado por Deus e nós precisamos aprender a valorizar, sermos nacionalistas e não abrir mão da qualidade de tudo aquilo que nós temos e saber vender. Ângela falou, falta a gente ter conhecimento, fazer um marketing sobre essas ações, porque a gente não chega até o consumidor final. Por que isso, Ângela? Por que as empresas, os ministérios, enfim, os órgãos responsáveis, né, por todo esse desenvolvimento sustentável, não faz isso chegar até a gente? Isso precisa ser ecoado, né?
E se é uma coisa que eu comecei a fazer mais recentemente, né? É essa divulgação em massa, porque é o que você falou, eu vejo essa necessidade. O nível de desinformação é muito grande, né? Porque a partir do momento que as pessoas elas têm conhecimento de tudo isso, parece que um horizonte se abre, como esse mercado também. É um mercado muito grande, é um mercado que está em pleno crescimento, né? E faltam profissionais nesse mercado. Faltam muitos profissionais no mercado ESG, no mercado de sustentabilidade, para atender, inclusive, empresas a ingressarem nessa jornada. Então, assim, é fundamental ter essa disseminação de informações e também de oportunidades, né? Hoje tem muitos profissionais que são formados, que têm pós-graduação e que estão fora do mercado, sem inclusive saber que eles podem ingressar no mercado ESG, porque o mercado ESG ou ESG é um mercado, pela sua própria natureza, ele é inclusivo, ele absorve todos os profissionais de todas as áreas, porque quando eu falo de governança, eu estou falando de administração de empresas. E toda empresa ela é administrada, né? Ou bem ou mal, ela é administrada. Tá aí a importância de se ter um administrador de empresas em cada empresa. É uma área para engenharia, para direito, para assistente social, psicologia, biologia, para todas as áreas, né? E é um campo assim muito grande para profissionais da administração de empresas. Muito bom, Angela. Bom, agora através do exemplo da Liz, onde você é presidente do Comitê de Sustentabilidade, fala um pouquinho para a gente como uma empresa pode se tornar signatária do Pacto Global. Primeiro eu vou pedir até para você explicar o que é que significa, né, o Pacto Global e qual a relevância de uma empresa que é signatária. Lembrando que o CRA São Paulo também é signatário do Pacto Global, tem essa responsabilidade e honra de fazer parte desse projeto tão importante, né, Angela? Exato. O Pacto Global da ONU nada mais é que um movimento, né, onde a ONU convida as empresas a adotarem critérios relacionados a trabalho, relacionado a direitos humanos, relacionado a meio ambiente, né, para que as empresas adotem nas suas estratégias todos esses pilares. E o Pacto Global, ele foi lançado em 2000, né? Por isso que se fala muito em Agenda 2030 da ONU. A Agenda 2030 da ONU nada mais é que o Pacto Global das Nações Unidas. E o mais importante, o Pacto Global, ele é voluntário, ele é uma iniciativa voluntária para empresas, para governos e para instituições. Então, todos os governos, empresas e organizações, elas podem se tornar signatárias do Pacto Global, elas podem entrar no Pacto Global e podem sair do Pacto Global. O Pacto Global, ele é um guia para as empresas que querem se tornar sustentável. Então, por exemplo, se a empresa ela quer iniciar essa jornada de sustentabilidade, ela não sabe por onde começar, o Pacto Global, ele oferece, através de 18 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS, né? Dentro dos 18 objetivos, nós temos 169 metas e 231 indicadores. As empresas, elas, obviamente, elas não conseguem implantar os 18 objetivos, as 169 metas e os 231 indicadores. O que ela precisa? Ela precisa identificar aquilo que tem maior sinergia com a atividade dela, com o contrato social dela, e a partir daí dar a sua contribuição em favor do desenvolvimento sustentável global. Então, o Pacto Global nada mais é que um pacto voluntário que ele orienta as empresas. E o que é bem importante, né? O Pacto Global, ele oferece cursos, ele oferece capacitações. Então, as empresas signatárias, elas têm uma série de benefícios, né, através... E outra coisa, quando uma empresa ela se torna signatária, ela está mostrando para o mundo que essas questões são importantes para o negócio dela. Exatamente.
Bom, a gente está quase chegando ao final do nosso programa, daqui a pouquinho eu vou pedir a Ângela a dica de leitura, mas já que a gente está falando de Pacto Global, aqui no CRA São Paulo a gente tem uns grupos de excelências, vocês que acompanham aqui o nosso canal sabem desses grupos, são 34 grupos de excelência, um deles é o Pacto Global, do qual a Ângela faz parte. Ângela, como é que vocês dentro desse grupo ajudam, né, a fomentar, desenvolver mais ainda essa questão da sustentabilidade focada nas ODSs? O trabalho que o CRA está fazendo através dos grupos de excelência é um trabalho fantástico, sensacional. Por quê? Porque é o que nós falamos há pouco, falta disseminação da informação, falta levar a informação de fontes puras para toda a sociedade, né? Para os associados e para o mundo, né? Então, dentre as atividades que o grupo de excelência do Pacto Global, do qual eu faço parte, nós estamos fazendo, é justamente fomentar isso. Primeiro foi implantar, né, as estratégias, programas e ações dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aqui dentro do CRA. E agora existem várias frentes internas nossas de projetos que nós estamos desenvolvendo. Dentre eles é a disseminação do conhecimento. Na semana passada foi feito um webinar fantástico falando sobre o movimento Mais Água. É um dos movimentos, a ONU hoje tem 7 movimentos em andamento. O movimento Mais Água é um movimento importantíssimo para as empresas porque elas demandam de água na sua atividade industrial, né? E nós tivemos a participação do Secov, tivemos a participação da Ródia, tivemos a participação de um grupo de shopping do Nordeste, tivemos a participação do Pacto Global. E foi justamente trazer informações, trazer conhecimento para que profissionais possam ingressar nesse mercado, aqueles que estão nesse mercado aumentar o seu conhecimento. Então, o grupo de excelência, né, do Pacto Global, do qual eu estou fazendo parte, ele tem esse propósito, levar informações, fortalecer ações, né, para que essa agenda continue avançando e mais pessoas tenham acesso a essas informações. Maravilha. Bom, aproveitando, né, a deixa da Ângela, esse webinar que ela acabou de falar está aqui no nosso canal. Inclusive, todos os nossos webinários produzidos em parceria com os grupos de excelência aqui do CRA ficam aqui no nosso canal e você pode participar deles ao vivo. É só acompanhar a agenda aqui do CRA São Paulo através das nossas redes sociais. Bom, Ângela, agora a nossa dica de leitura para a gente encerrar esse bate-papo. O que é que você preparou para a gente? Olha, tem vários livros que são assim muito instrutivos, que trazem muita inovação, que trazem uma visão muito estratégica. Agora tem um livro que é meu de cabeceira já há muitos anos, né? E não é um livro novo, foi um livro escrito e lançado em 1937. Mas é um livro, ele parece uma bíblia, porque ele se renova a cada dia, né? E eu sei que tem milhares de pessoas que já leram. Aqueles que não leram, eu recomendo o livro Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill. Talvez você olhe pelo título e fala, mas pensar em enriquecer, você está falando só de finanças? Eu estou falando de finanças porque sustentabilidade ela precisa ser viável economicamente, né? Mas ela traz uma visão especialmente de autorreflexão de nós como profissionais no mercado, como nós estamos nos posicionando no mercado. E isso é muito importante e esse livro fala muito sobre conhecimento e que conhecimento, ele realmente é uma riqueza muito grande, potencial. E nós precisamos transformar conhecimento em também faturamento. Então, Napoleão Hill, Pense e Enriqueça. É até bom você falar isso, que muita gente deve achar que sustentabilidade é contra, né, o lucro, não é contra o lucro. Como é que você explicaria essa relação, né, sustentabilidade e lucro? Muita gente fica com essa dúvida. E acha que sustentabilidade é abraçar árvore, ver borboletas voando. Gente, sustentabilidade é capitalismo inteligente.
Quando eu disse que na reunião de 2004 da ONU, né, o Kofi Annan, secretário, ele chamou 50 instituições financeiras e falou assim, nós não podemos olhar só lucro, porque se nós olharmos só lucro, as empresas, os bancos, eles correm sérios riscos. Por que os bancos correm sérios riscos? Porque um acidente ambiental pode quebrar uma empresa, a empresa não vai pagar aquele financiamento, né? Então as empresas têm que olhar as questões sociais e também as questões ambientais, né? Quantas empresas que fecharam suas portas, quebraram literalmente porque o consumidor deixou de comprar, porque o nome estava envolvido com a cadeia de fornecedor que era insustentável. Trabalho análogo a trabalho escravo, trabalho infantil, né? Então, a sustentabilidade tem que dar lucro sim, mas valorizando e respeitando as pessoas, com responsabilidade, com comprometimento, porque só assim as empresas vão serem sustentáveis a longo prazo. Então, se a empresa ela quer sobreviver a longo prazo, ela precisa dar atenção e avaliar os seus impactos e minimizar esses impactos, que ela vai inclusive minimizar os seus custos, e se ela olhar as oportunidades, ela vai conseguir conquistar grandes mercados e ter um excelente faturamento. É isso aí, gente. Bom, com essa aula da Ângela sobre sustentabilidade, não só na moda, mas no âmbito geral, quero muitíssimo te agradecer, né, por você estar aqui com a gente. Quem quiser continuar te acompanhando após o programa, onde é que te encontra, Ângela? Olha, pode ser através do meu LinkedIn, a gente pode colocar aqui. A gente coloca aqui embaixo na edição. Maravilha. E também através do meu Instagram, que eu tenho feito muitas lives, inclusive muitos posts falando sobre isso, legislações que estão mudando em favor da agenda ESG. Esse mês foram 3 leis já aprovadas, né? Então essa agenda está bem acelerada no Brasil. Lembrando que a gente está gravando esse programinha no finalzinho de outubro, último dia de outubro. Então o mês de outubro foi aquecido em relação a isso. Foi muito aquecido e está acontecendo vários movimentos em relação a essa agenda de sustentabilidade. Isso é muito importante. Nós estamos falando de sustentabilidade, mas a sobrevivência do planeta. Nós estamos falando de qualidade de vida, de água limpa, né, de ambiente saudável, né? Então isso nós estamos falando da sobrevivência do homem na Terra, né, e não só das empresas e negócios, né? Nós estamos tratando da nossa própria vida. É um ecossistema. É um ecossistema todo, né? Bom, mais uma vez, obrigada a você também que ficou conosco em mais uma edição aqui do ADM Cast. Muito obrigada pela sua audiência, tanto aqui no canal como no Spotify. Eu sou Maria Rita Werneck, um prazer recebê-los e recebê-las aqui. Se ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, se inscreva agora, deixe seu like, seus comentários, compartilhe o link desse programa e de outros conteúdos que você gostar. Combinado? Espero todos e todas no próximo ADM Cast. Tchau, tchau!